Bom, eu vou aqui começar a apresentação. Ontem a gente falou, né, terminou a questão de pauta, né, de ensinar como fazer uma pauta, os elementos da pauta, o que é que deve ter, o que uma boa pauta precisa, como fazer uma boa pauta. E aí, mais adiante, a gente começou a falar sobre o texto, né, para cada tipo de plataforma. O texto para TV, o texto para rádio, o texto para veículo impresso, o texto para o digital, o texto para redes sociais. E ontem, eu não lembro muito bem. A gente falou sobre quebra de texto, falou de texto para o digital, e aí a gente finalizou a nossa aula de ontem trazendo aí alguns exemplos, né, de redes sociais e tal. A gente falou um pouco sobre a rede social do Chocolate Bis e também uma institucional, a diferença da rede social institucional para a rede social pessoal também, de criador de conteúdo, que também tem uma vida mais curta, né? E só para a gente concluir essa parte, pessoal, a gente fala um pouco sobre o dinamismo do texto para o veículo digital. O de rede social, a vida útil dele ela é menor ainda. A vida útil de um conteúdo para a rede social ela é ali de. Se for um conteúdo muito, muito relevante, né? No caso de um conteúdo de feed que não seja Reels, porque o Reels ele tem uma vida útil maior, ele é mais randômico, roda um pouco mais, é ali em torno de 8 a 12 horas. Então, veja, né, como ele fica obsoleto tão rápido, né, tão rapidamente. Já o texto para o digital, ele tem a possibilidade de ter essa atualização constante, né? Tanto que a gente costuma ver, por exemplo, no futebol acontece muito isso, né? O jogo entre São Paulo e Fluminense, por exemplo. Aí tem lá, siga em tempo real. E aí eles vão atualizando essa matéria sobre esse jogo à medida que o jogo vai rolando. Se teve um gol, se teve uma falta, um escanteio, um pênalti, se foi para o intervalo do jogo. Então, essa atualização, ela pode ser feita com muito mais facilidade do que, por exemplo, num veículo impresso, né? Porque ali imprimiu, rodou, tchau, não tem como mudar mais. E aí, por isso, quando você vai produzir um texto para o digital, você tem que fazer essa apuração muito bem feita, mas nem sempre, pessoal, ela é possível, nem sempre dá para fazer aquela apuraçãozinha 100% completa, e aí você pode utilizar um recurso, né, que é muito utilizado também em outros veículos, né, que tem essa questão da dinamicidade mais forte, o rádio, a TV, a rede social, que é, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, que é quando você, à medida que vai apurando, vai chegando as informações, aquele conteúdo ali vai sendo atualizado, tá certo? E aí, a partir disso, você pode buscar também outras abordagens sobre o mesmo assunto. Eu estava olhando, né? Eu gosto muito de olhar essas coisas, mas por uma parte analítica mesmo, né? Que eu sou muito. Eu gosto muito de comunicação. E eu não sei se vocês acompanharam sobre essa questão que teve do rompimento, né, de Isa com o namorado dela, né, que era um jogador de futebol do time Mirassol. E aí eu entrei no portal do Léo Dias, lá no Metrópolis, para ver como isso foi tratado e como isso foi abordado. E aí, trazendo uma análise, primeiro, em todas as reportagens que tinha sobre aquele assunto, eu até indico vocês darem uma olhada, mas assim, não focado na fofoca, no que está sendo colocado ali, mas na forma que aquilo foi construído e como vem sendo construído, né? Ele sempre inicia dando uma ênfase muito grande que a divulgação daquela informação foi feita após ela ter sido comunicada e após ela ter autorizado que essa informação fosse divulgada. E aí ele traz, né, o fato principal o namorado de Isa traiu ela com outra mulher, né? Mas aí ele desdobra aquilo dizendo o posicionamento do cara, o posicionamento da mulher, da amante do cara. Tinha até uma reportagem lá que eu vi que era sobre como o cara estava posicionado dentro do time de futebol que ele joga, né? Que é o Mirassol. A matéria dizia que ele era do time B do Mirassol e que fazia muito tempo que tinha jogado no time A, né? Que é o time principal, ou seja, ele ficava ali no banco de reserva. Então, veja, ele trouxe várias abordagens diferentes sobre o mesmo assunto para poder fazer nada mais do que o que é a essência, entre aspas, do conteúdo jornalístico enquanto empresa, né? São essas métricas de audiência, de cliques, de acessos, de tempo de tela e tudo isso, né?
Então, ele consegue, trazendo esses desdobramentos, garantir que as pessoas naveguem mais tempo no site dele. Então, veja como essa abordagem estratégica também é muito importante, né? E aí, agora, a gente vai trazer um pouco o texto para veículo impresso. Assim, a gente sabe que o impresso, lamentavelmente, né, ele está a cada dia mais perdendo a força, né, com o digital. Mas ele ainda existe, ele ainda traz informações relevantes, assim, não só como imprensa, mas como meio de comunicação. Quando eu falo meio de comunicação, pessoal, a gente traz uma análise ampla de, por exemplo, sindicatos, de categorias, instituições, e o veículo impresso, pessoal, ele não necessariamente é um jornal físico. Ele pode ser um informativo na parede lá, fixado quando você chega num determinado local. Ele pode ser ai, meu Deus, como é que chama aquele negócio? Tipo um mural de avisos, de informações que você tira uma coisa, coloca outra. Então, essa abordagem, ela pode ser aplicada de várias maneiras, certo? E ter várias utilizações. É tanto que, por exemplo, quando a gente fala de diário oficial, realmente é um diário, é um jornal, né, que traz ali essa questão mais burocrática aí do Estado e etc., dos municípios, que quer que seja, mas também é um recurso de comunicação importante, né, não só para empresas, mas também para levar informações para pessoas, né, o que é que acontece? A importância da revista, né, para um determinado segmento. Você vai falar, por exemplo, é um recurso muito utilizado aqui pelo pessoal que trabalha com essa questão da moda, da confecção, né? A importância de ter um material impresso mesmo, de qualidade, para trazer informações, para trazer aí, no caso da moda, as fotos, né, bem trabalhadas desse universo. Então, várias aplicabilidades podem ser discutidas e utilizadas para impressão, tá? Quando a gente fala de impresso, não é só jornal, não é só revista. É tudo que pode ser impresso. E aí, pessoal, em linhas gerais, né, as regras que podem ser aplicadas para veículos impressos, quaisquer que sejam eles, tá? São essas que a gente vai começar a conversar a partir de agora, tá? Primeiro, a questão de trazer uma linguagem mais formal, tá? E trazer também maior aprofundamento da informação. Quem procura um veículo impresso, ele quer saber tudo sobre aquele determinado tema, tá? Porque o impresso, ele é mais denso pela sua natureza, né? Por ser uma natureza de leitura e tal. Então, um exemplo, a navegabilidade de uma pessoa que visita ali um portal de notícias e quer ler um jornal sobre aquele determinado assunto que ele tem curiosidade, que ele deseja se informar melhor, ele, poxa, saiu no jornal, vou ver o que é que vai me trazer a mais de informação sobre isso, né? E aí, além disso, ele se vale de recursos visuais, como infográficos, fotos e outros, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, organogramas, fluxos, né, para passar informações. Por exemplo, a gente vê muito isso em informações impressas para a área de saúde. É bem comum, você chega ali numa unidade de saúde com um cartaz ali impresso que tem toda uma trilha, tem vários fluxos de organização. Por exemplo, sei lá, quem são os médicos que estão escalados naquele dia? Qual é o fluxo de atendimento dos pacientes. Tudo isso é informação impressa, né? Tem lá aquele banner dizendo, se você é classificação verde, você não é muito urgente, e por aí afora vai, né? Em cartazes de vacinação, desse tipo de situação, tem muito esse recurso aí do infográfico, tá certo? E aí, quando a gente traz para o jornal impresso, ele traz aí espaço para a opinião, né, por meio dessas colunas, desses artigos, né, de figuras aí influentes de diversos setores, para tratar de temas diversos, né, economia, política, entre outros, e também o espaço para o jornalismo esportivo, né, quando a gente fala também do jornal impresso, que é quem ganhou, quem perdeu, como está a tabela, tem lá aquela parte que você, em Copa do Mundo acontece muito, né? Que tem aquelas tabelinhas, quem ganhou, quem perdeu, o mata-mata, vai o chaveamento ali, tudo isso é conteúdo de jornalismo esportivo, tá certo? Também tem a questão que traz o vocabulário, tá? O vocabulário para o impresso ele precisa ser bastante diversificado, amplo, rico, né? Deve trazer aí muita coisa que
até vocabulários assim um pouco mais refinados, sabe? Mais entre aspas, lógico que isso depende do público, para quem você está falando e etc., mais rebuscado, vamos dizer assim. E aí, tudo isso, né, esse vocabulário mais amplo, mais rico, demanda do jornalista uma capacidade de análise e de descrição muito grandes, né? Lembrando que quando você está ouvindo, quando você está lendo, você não está naquele local. Né? Então, é preciso que esse jornalista ele tenha essa capacidade de descrever o que ele está encontrando naquela cena com a maior fidelidade que ele conseguir, tá? E também tem outra questão que é muito importante, né? Que é fundamental, que são a questão dos marcadores de espaço físico, tá? Enfim, imaginem um estacionamento que tem aqueles tracinhos marcados ali no chão. Cada espaço entre dois traços, você coloca o seu carro ali no meio. Então, se o espaço for muito pequeno, o carro não vai caber, ou o carro que está do lado vai bater no seu, entende? Então, tem que ser o espaço ideal, nem grande demais e nem pequeno demais. E isso demanda, pessoal, a capacidade de síntese ou de ampliação do conteúdo construído. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Imagine que você vai produzir uma reportagem ali que vai ocupar meia página de um jornal. O jornal tem como padrão o papel A3, né? Que é como se fosse duas folhas de ofício deitadas, né? Ele é bem grandão. Então, você vai construir o seu texto, aí tem a foto, a legenda da foto, o tamanho do título, o tamanho da linha fina, o olho, tudo isso que precisa. E todo o seu texto, ele deve ocupar todo aquele espacinho ao redor. Então, se você fizer um texto muito grande, ele não vai caber nesse espaço. E se você fizer um texto muito pequeno, vai sobrar espaço, o que vai, de certa forma, deixar uma estética feia. Então, você tem ali que ter uma capacidade de dar uma elasticidade nesse texto para que ele possa ficar um pouco maior. Você trazer alguma coisa ou escrever aquela notícia de uma forma diferente que possa ocupar todo aquele espaço que é destinado para esse espaço, né, de marcação dentro da construção do design gráfico, né, da diagramação desse produto jornalístico, né? E a capacidade de síntese é justamente o contrário, você falar a mesma coisa com menos palavras, basicamente é isso. Então, tem esse desafio aí a mais quem escreve para o conteúdo impresso, tá? Para veículo impresso. E esse desafio, pessoal, ele também se aplica para quem escreve conteúdo para rede social. Quando a gente fala conteúdo de rede social, a gente fala o card, né? O que vem ali, o conteúdo visual que vai ilustrar aquele conteúdo, né? Imagina ali um card com vários textos. Vai ficar enfadonho, vai ficar chato, você não vai ler todo. Então, ele tem que ter ali um padrão estético e a quantidade ideal de texto. Nem muito texto, nem pouco texto demais, para poder fazer com que essa mensagem seja passada da maneira mais clara possível. E aí, mais à frente, né, a gente vai trazer o texto para o rádio e também para o podcast, tá? Eles são semelhantes e diferentes. O que diferencia o texto do rádio para o texto do podcast é justamente a forma do programa, né? O podcast, dependendo do objetivo, ele tende a ser um pouco mais trabalhado, mais aprofundado, mas a linguagem que ele utiliza, o texto, ele se parece, ele se repete, tá? E aí, a gente traz as dicas, né? A primeira se aproxima substancialmente da língua portuguesa falada, tá? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comunica, a questão da fonética, tudo isso, tá? É extremamente objetivo pela natureza do veículo, que demanda agilidade e rapidez, tá? A gente tá falando aqui no rádio. O rádio ali, a maioria é ao vivo, tá ali, pá, pá, pá. Então tem que ter muita rapidez, muita agilidade. O repórter que faz rádio, ele precisa fazer uma apuração muito rápida, né? Ele precisa ter essa capacidade de transformar essa apuração dele num texto de maneira muito rápida, para que ele não perca o trem, que ele vá dando ali a informação de acordo com a necessidade do veículo. E aí, para o podcast, ela pode trazer, sim, mais um aprofundamento, a depender do público-alvo ao qual se destina. Tem um podcast, né, alguns que eu ouço, que eu gosto de ouvir, que tratam de temas específicos que eu tenho interesse,
que eles são episódios assim mais longos, com 1h30, 1h40, e eu tô ali para ouvir, tô pronta para acompanhar aquele conteúdo sem pressa. Eu ouço ele ali quando eu tô ali fazendo uma faxina, quando eu tô me deslocando de um lugar para o outro, sabe? Quando eu tô ali dirigindo. Então, eu me alimento de informação, de conhecimento, enquanto eu faço outra coisa. Então, esse tamanho do podcast, para mim, não influencia às vezes. Muito pelo contrário, eu acho até positivo que ele seja maior, porque eu estou aprendendo mais coisa quando eu estou ouvindo mais, né? E aí também, outra característica do texto para o rádio, né, para o podcast, é que ele precisa ser descritivo, né? E trazer ao ouvinte uma ambientação daquilo que está acontecendo no local do fato. Tem um podcast que eu ainda não parei para ouvir, mas ele já foi me indicado diversas vezes, chamado Paciente 63, que é narrado pelo Selton Mello, ali com participação do Seu Jorge, e ele é como se fosse uma série, mesmo feito no Netflix, feito esses streamings, assim, que a gente está acostumado, só que em áudio. Então, você imagina que tem lá, quando ele abre a porta, tem o barulho da porta abrindo, e quando ele entra no carro, tem a porta abrindo, a porta fechando. Então, tudo isso são recursos de descrição que trazem para o ouvinte uma ambientação daquilo que está acontecendo no local desse fato. No caso do texto jornalístico, pessoal, é o que a gente já falou aqui de outros encontros. Se você está na cobertura de um evento, é trazer as emoções daquele público, é trazer o comportamento. Por exemplo, numa cobertura política, sei lá, que tem. Imagina que está. Não sei, pronto, vamos colocar um exemplo assim muito extremo: Lula e Bolsonaro no mesmo evento, eles se encontram, não de frente um com o outro. E aí, eles, ao invés de um, né, sei lá, tratar o outro mal, não, eles se abraçam e dão as mãos. Né? Imagina se você, numa matéria de rádio, num texto voltado para o rádio, você deixa de dar essa informação. Porque é uma informação visual, ela não tem. Você tem que descrever aquilo. Surpreendentemente, o presidente Lula apertou a mão do ex-presidente Jair Bolsonaro e eles estavam num clima amistoso aqui nesse determinado evento, por exemplo. Então, veja que essa informação é fundamental para esse conteúdo. Ela demanda uma descrição daquilo que aconteceu nesse local, tá? O mesmo é temperatura, se está quente, se está frio, como essas pessoas estão vestidas. Hoje em dia, né, por conta até de uma questão de acessibilidade, né, para pessoas ali que enfim, que não enxergam, né, que não conseguem enxergar, tem uma questão de a pessoa se descrever como ela é, né? Eu já ouvi alguns podcasts que a pessoa, sei lá, se eu for entrevistada, oi, meu nome é Renata Moura, eu tenho 1,67 m de altura, eu sou branca, tenho cabelo na altura dos ombros, uso óculos, estou vestindo uma blusa verde com gola cacharel e por aí afora vai, né? É você se descrever para que a outra pessoa tenha ali na cabeça dela mais ou menos como você é. Quando eu era criança, vocês muito provavelmente não eram nem nascidos, eu tinha muito isso, era um fascínio muito grande que eu tinha para saber como eram as caras, as fisionomias das pessoas que eu ouvia no rádio. E tinha um comunicador, né? Eu nasci em São Paulo, eu passei a minha infância inteira no estado de São Paulo, que minha mãe gostava muito de ouvir de manhã, ali, enquanto ela estava arrumando a casa, fazendo almoço e tal, que se chamava Paulo Lopes. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E aí, eu nunca tinha visto ele, a voz dele muito bonita, eu acredito que até hoje ele faz rádio. E quando eu vi, ele era um senhorzinho careca, meu Deus do céu, Paulo Lopes é essa pessoa. E a imagem que eu, menina, né, construí na minha cabeça era de um galã de novela, sabe? Bem assim. Então, é importante que haja essa descrição, né, do que acontece, do fato, da pessoa, do local. Isso não é imperativo, por exemplo, esse exemplo que eu dei de autodescrição, de você se descrever, é um recurso mais de acessibilidade, tá? Mas a descrição da cena, do fato que você está contando a história, sim, é fundamental para que haja um entendimento daquilo que está sendo noticiado, tá? E aí, também é preciso haver um cuidado com o uso de palavras, né? Cuja fonética seja ambígua ou tenha duplo sentido, né? A gente já trouxe esses exemplos aqui, né, de palavras que têm uma fonética esquisita, que você fala uma coisa e parece outra coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses exemplos aí de tipo, como eu já trouxe, né? Tom masturbando, cu cabeludo,
sabe? Seriam nomes próprios, mas aí com a fonética soa outra coisa totalmente diferente. Então, mais uma vez, leiam o texto de vocês em voz alta. Existem palavras, pessoal, que são de pronúncia muito difícil, né? De se pronunciar, é ruim de falar determinadas palavras. Então, tenta procurar ali um sinônimo quando for possível, uma palavra mais simples de ser falada, para que você não se enrole na hora da pronúncia e acabe descredibilizando aquilo que está sendo dito, tá certo? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o texto para TV e para o audiovisual. Bem, algumas dicas do texto apenas para áudio podem se aplicar para o texto de TV e audiovisual, outras não, tá? A principal delas é que o texto audiovisual, né, que tem imagem e som, imagem e vídeo, ele se apoia substancialmente no recurso da imagem e demanda extremo cuidado para não se tornar redundante. Por que isso? Porque a imagem fala por si só, tá? Se você está ali fazendo uma cobertura que, assim, ranqueado, se você perguntar a qualquer jornalista qual é a pior cobertura de se fazer, de todas é o velório. É pior do que a morte, né? Porque você ali, até quando você assiste filmes, né? Os jornalistas retratados em filmes, eles sempre aparecem como vilões das situações, eles sempre aparecem ali como os carniceiros e tal e tal. Imagina você fazendo uma cobertura de um velório, né? Que tá todo mundo ali triste, a pessoa perdeu um parente, perdeu um artista que gostava e tá ali a imprensa querendo pegar a imagem e cutucar o pessoal. Mas assim, é o papel nosso, né, de levar aquela informação para quem não está naquele local, para quem não tem acesso àquele local. Então, lamentavelmente, é como se diz, né, são os ossos do ofício. Então, imagina que você está lá fazendo a cobertura de um velório de uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e aí tem lá a imagem, né, a viúva da pessoa que morreu abraçada com os filhos, e você coloca no seu texto. Veja que construção que vai empobrecer o texto. A viúva fulana de tal estava chorando muito abraçada com os filhos, entendeu? Então, veja, aí vai ficar redundante. Você está vendo aquilo e a pessoa está falando exatamente aquilo. Ou uma construção que pode dar uma enriquecida, por exemplo, nesse momento na hora que o cortejo, próximo ao horário que o cortejo ia começar, os filhos e a esposa da vítima estavam bastante emocionados. Então, percebem a diferença? Não é uma descrição, né, como se faz no rádio, mas sim trazer a emoção, trazer realmente informações a respeito daquele contexto, tá? Também, como no texto de áudio, né, ele se aproxima da língua portuguesa falada. E, mais uma vez, a importância de você ler o seu texto, né, para evitar a mesma coisa, né, de cacofonia, ambiguidade, duplo sentido e palavras esquisitas, ruins de pronunciar e por aí afora vai, tá? Traz objetividade ou aprofundamento a depender do objetivo que se pretende alcançar. Por que isso depende? Porque a linguagem jornalística, ela é muito ampla, tá? Se você assistir, por exemplo, deixa eu ver aqui, Conexão Repórter, eu nem sei se esse programa está no ar, mas hoje em dia eu acredito que não. E eu acho que é Repórter Record agora, que é o de Cabrini, o programa de Cabrini, de Roberto Cabrini, que é um programa de jornalismo investigativo, que ele, né, traz ali reportagens mais longas, né, que também são reportagens, mas são maiores. É diferente de uma reportagem de um telejornal, de um VT, que tem ali 1 minuto e meio, 2 minutos, e traz também a informação, né? Então, o texto que Roberto Cabrini precisa produzir para essa matéria investigativa, que tem ali o espaço de 1 hora e meia, 2 horas no ar, é muito maior, né? Ele precisa construir mais, entrevistar mais gente, conversar mais e, naturalmente, fazer mais texto, né? E a objetividade, ela vem de acordo com os limitadores de tempo, né? Se no jornal impresso, né, se no conteúdo impresso, a limitação é de espaço de diagramação, de espaço de design, no audiovisual, tanto no rádio quanto na TV, o marco temporal, o marco ali, né, que limita, o delimitador é tempo. Ó, você tem que fazer esse texto aqui com 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 no máximo. Tu vai fazer um texto de 3 minutos, o editor de texto vai pegar lá e dizer, quero não, vai diminuir, vai picotar o seu texto inteiro
E aí corre o risco de a mensagem não ser passada da maneira que você pensou para aquela informação, entende? Então, é importante que haja esse bate-bola, dizer, ó, esse teu conteúdo, tu quer ele com quanto tempo? E aí, pessoal, uma dica para construir texto, tá? Que hoje eu utilizo menos ela, porque eu já tenho uma proficiência maior, tá? Nessa construção, então eu já me adequei a veículos digitais. Imagine, isso aqui é uma matéria lá, da minha universidade, um papel qualquer. Vai fazer texto com tempo, com marco de tempo, pega um papel A4, dobra ele no meio, certo? Na vertical, assim, mais ou menos. E aí você vai fazer o seu texto, se você for fazer ele escrito, ocupando ali a metade da folha. Cada linha escrita, certo? Cada linha escrita são 2 segundos de texto, tá? Imagine ali que um texto de 1 minuto deve ter 30 linhas escritas, beleza? Cada segundo equivale a uma linha de texto numa folha de A4 dividida ao meio. Outro exercício de tempo que pode trazer, agora é um pouquinho mais trabalhoso, é escrever o texto todo, grava no gravador ali de áudio e vê quanto tempo dá, tá? A entrevista sonora, vê ali o tempo que dá. Então, tudo isso é somado para dar o tempo total daquele conteúdo, beleza? E aí, outra dica importante é sempre utilizar os verbos na voz ativa, tá? A ação, ela tem que estar acontecendo, né? E evitar eufemismos e gerúndios, tipo o call center da vida. Vou estar encaminhando a sua ligação. Não, vou encaminhar a sua ligação, né? Esteve dirigindo a peça teatral fulana de tal. Fulano dirigiu a peça tal, né? E aí também a questão dos eufemismos, né? Que nada mais é do que você amenizar uma determinada situação. Fulano veio a óbito na noite de ontem. Isso é muito comum, principalmente nesses blogueiros aí. A importância do jornalismo profissional, da profissionalização da profissão, tá? Fulano veio a óbito, fulano pereceu, né? Usam essas coisas assim. Veio a óbito, faleceu. Não, fulano morreu. Sofreu um acidente e morreu no local. Chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo no hospital. Morreu. Frio, sabe? É o tipo de caso, uma informação mais objetiva, que não deve demandar tantos sinônimos, e principalmente sinônimos que amenizem determinada situação. Fulano foi levado pela polícia militar. Não, fulano foi preso pela polícia militar. Entendeu? Então, assim, essa construção, ela deve seguir uma linha de objetividade. E também a questão do cuidado na fonética e na ambiguidade das expressões, assim como no rádio também, né, como nos veículos de áudio. E, para ser mais eficiente, ela deve também levar em conta a necessidade de uma ritmada narração. Enfim, eu coloquei assim, eu acho que esse texto aqui meu não ficou legal. Para ser eficiente, deve levar em conta a necessidade de uma ritmada narração. Esse I sobrou aí. É justamente isso, né? Para você ser enfático em algumas palavras, como a gente também já conversou, para você falar as palavras com uma amplitude de movimento vocal grande, para que as pessoas não digam, o que esse repórter disse o que aí? Não, pô, abre a boca, fala para fora, né? É uma questão que eu tenho percebido muito, né? Principalmente nessas gerações mais jovens, que elas estão falando menos, e à medida que isso acontece, a capacidade de conversação dessa pessoa, de articulação das palavras dessa pessoa, lamentavelmente acaba ficando, de certa forma, prejudicada, né? E ela perde em credibilidade quando ela fala assim, de maneira muito tímida, muito. E assim, eu não estou falando aqui de questões comportamentais, tá? As pessoas são tímidas, são extrovertidas, são falantes, são mais caladas. Estou falando aqui, pessoal, de uma característica técnica que é necessária para a construção de um bom texto, para o audiovisual, para o áudio, tá? A pessoa precisa realmente impostar a sua voz, ter um tom de voz um pouco mais assertivo, tá? E aí, aqui,
eu trouxe um exemplo, né, de texto para audiovisual de uma reportagem minha, tá? Uma reportagem que eu fiz numa estrada rural do distrito de Gonçalves Ferreira, aqui em Caruaru. E eu quero que vocês analisem tudo o que foi falado nessa reportagem e como ela foi construída para depois a gente dar uma debatida. Beleza, pessoal? Estão de acordo? Tudo certo? Pessoal, tudo certo? Sim, tudo certinho. Custos, Ted, não consegui nem ver a imagem nem ouvir. Meu Deus do céu. Renata, é obrigado pedir autorização para postar fofoca no geral? Não, não necessariamente. Fofoca é fofoca. Não tem outra coisa no Instagram, estão dizendo aqui. Bom, eu vou passar o vídeo aqui, depois a gente continua a discussão, beleza? Vamos lá. Poeira, buracos e insegurança. Essa é a realidade encontrada por quem precisa trafegar pela estrada de acesso ao distrito de Gonçalves Ferreira, na zona rural de Caruaru. Já no final do trecho urbano, ainda no bairro São José, a buraqueira já começa. Seu Edivaldo sempre passa por aqui e denuncia que a situação é antiga. Rapaz, é meio complicado, né? Tem uma placa ali falando que é mais de 10 milhões investido, mas eu acho que aqui não gastou não. Fizeram uma ponte lá embaixo, nem terminaram, nem asfaltaram pelo menos, tá entendendo? Uma buraqueira. E por conta da buraqueira, a poeira toma conta de tudo. Flagramos esse homem usando uma mangueira para molhar a pista. E também registramos as dificuldades dos condutores em trafegar por aqui. Esse motorista de aplicativo já teve prejuízos. De dia a gente ainda vem, agora depois de 6 horas da tarde a gente não vem mais para aqui não. Perigoso demais, né? Perigoso, perigoso. Já estourei aqui amortecedor e tudo. Isso. Prejuízo. Aqui na estrada que dá acesso ao distrito de Gonçalves Ferreira, a situação do asfalto é tão precária que você consegue pegar ele, ó, com a mão, porque ele está se soltando. Aqui tá uma buraqueira danada nessa rodovia aqui e até agora não foi inaugurada. O prefeito disse que ia inaugurar aqui a rodovia, mas até agora nada. A gente tá aqui passando nesse buraco e só quebrando carro, né? E melhoria pouca. E além dos buracos, outro problema enfrentado por quem passa por aqui é a insegurança. Segundo esse outro motorista, os assaltos têm sido comuns. Ah, é perigoso demais. Se chama buraco sorrisal. Eles tapam, depois com qualquer chuvinha abre de novo. O senhor já teve relato assim de assalto por aqui ou não? Ali embaixo daquela bueirazinha, vários assaltos lá. O que é que o senhor acha disso? Acho que tem que consertar isso, né? Não pode ficar desse jeito, não. Quero que o prefeito veja a estrada de Gonçalves Ferreira. Bom, eu cortei aqui um pouquinho antes, tá? E aí agora eu quero que vocês me tragam as percepções de vocês sobre essa construção textual dessa reportagem sobre os problemas na estrada de Gonçalves Ferreira. Por favor, vamos participar aí. Houve clareza, objetividade, eu entendi as informações e a aflição de quem trafega por essa rodovia, por essa pista, por causa da insegurança e também da falta de estrutura, dessa carência que existe. Entendi tudo. Perfeito. Mais alguém quer falar? Pelo que eu estou entendendo, não, né, pessoal? Vejam, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, primeiro, a minha fala, o meu texto, ele se diferencia daquilo que o entrevistado fala, tá certo? Eu falo, por exemplo, vejam só, que... Deixa eu trazer aqui esse texto. Fizeram uma falando... Seu Edivaldo está aqui, certo? Aí eu vou dizer mais ou menos o que ele fala e ele vai complementar o que eu disse mais adiante. Vamos observar. sempre passa por aqui e denuncia que a situação é antiga. Rapaz, é meio complicado, né? Tem uma placa ali
falando que é mais de 10 milhões investido, mas eu acho que aqui não gastou não. Fizeram uma ponte lá embaixo, nem terminaram, nem asfaltaram pelo menos, tá entendendo? Uma buraqueira. E por conta Percebem que quando eu falo que ele denuncia que a situação é antiga. Na sequência, ele vem dizendo, ó, aquela placa ali está dizendo que essa obra custou 10 milhões. Cadê esse dinheiro? Foi para onde? O pessoal começou uma ponte ali e não terminou. Então, assim, é uma situação que se arrasta há muito tempo. Então, a minha fala foi a deixa para que ele continuasse o raciocínio e, a partir dali, a reportagem continuasse. Conseguem perceber que, tipo, se eu dissesse, por exemplo, se o Edivaldo afirma que um trecho da obra foi começado, mas não terminou, e que o investimento que a prefeitura disse que fez foi de 10 milhões de reais. Aí entra ele dizendo a mesma coisa. Não, aqui tem a placa dizendo 10 milhões. Eu não já falei isso? Ele tem que falar outra coisa. Então, vejam o papel aí do editor de texto na construção dessa narração, né? Para que ela tenha cadência, ritmo e não se torne ali enfadonha, chata, né? Maria Laura está dizendo, primeiro que ao longo das imagens iam passando, a narração estava clara e objetiva. Isso fez com que quem esteja ouvindo consiga, ao mesmo tempo, constatar o que está acontecendo e receber informações sobre o que está sendo feito ou deixando de ser feito nesse caso, não é, Maria Laura? Outro detalhe, pessoal, que a gente analisa é a questão da humanização, né? De você aproximar o telespectador daquele fato. Quando eu estou ali andando no meio da pista, que eu me agacho e pego um pedaço de asfalto, as pessoas que estão assistindo esse conteúdo estão dizendo, meu amigo, o negócio está se esfarelando, a menina consegue pegar na mão, entendem? Então, tudo isso, pessoal, são análises de semiótica complexa que vão aproximando o telespectador daquela situação, como o Edson bem colocou aqui para a gente, tá certo? Somente um exemplo para vocês analisarem sobre como o texto ele vai servir de apoio para a entrevista, como a entrevista vai servir de apoio para o texto que vem a seguir, tá? E tudo isso deve ser cadenciado independente da plataforma. Esse exemplo aqui é um exemplo de audiovisual, mas para o rádio funciona da mesma maneira. Para o impresso, quando você vai usar ali o recurso das aspas, que equivale à fala do seu Edivaldo, só que escrita, o que vem antes e o que vem na sequência não deve, via de regra, repetir o que ele falou naquele trecho, deve ser um complemento daquilo que está sendo colocado anteriormente. Beleza, pessoal? E aí, peraí, deixa eu colocar aqui, vou colocar para o slide seguinte. E aí, pessoal, a gente já finalizou essa parte aí de técnicas de texto, né? E agora a gente vai falar de uma coisa, assim, muito, muito importante, que é a questão da técnica de reportagem e entrevista, tá? Ela é fundamental para que você também alcance um bom resultado, tá? Bem como a pauta, bem como toda a orquestra que está tocando antes desse momento da entrevista acontecer, tá certo, pessoal? E aí, primeiro, a gente vai falar sobre entrevistar, né? Entrevistar é uma arte, tá? Quem entrevista, quem é um bom entrevistador, ele tem uma capacidade de conseguir acessar a pessoa em locais em que ela talvez nem perceba, né? Que ela se abra ali, até às vezes a gente até vê, nossa, fulano, eu já vi, acho que a Anitta falando isso, nossa, eu nunca falei isso em entrevistas, né? Quando o interlocutor perguntou a ela, conseguiu acessar uma informação nova daquele interlocutor, né? Daquele entrevistado. Então, as dicas são as seguintes, tá? Primeiro, deixar seu interlocutor à vontade e ser firme quando for necessário. O cara tem que estar ali à vontade para falar, porém, você não tem que ser subserviente à situação que ele te colocar. Um exemplo disso é a política, tá? A política... se você tem um bom orador na sua frente, uma pessoa que se comunica bem, ela pode levar você na conversa, entendeu? Ela pode enrolar ali, então você tem que ter a firmeza necessária para poder perguntar e levar esse cara para um local que ele não se sinta tão confortável de falar, sabe? Você tem que ser respeitoso, mas tem que ser firme. Se vocês quiserem ver exemplos disso, assistam as entrevistas com os presidenciáveis que foram feitas no Jornal Nacional, né? São entrevistas muito boas, de técnica de entrevista aplicada, assim, com execução perfeita, com a perfeição, né, da execução, né? Outro fator é estudar o entrevistá-lo antes de abordá-lo, para você não ser pego desprevenido.
Acontece muito isso, pessoal, quando o entrevistador, ele está ali, não sabe por que está. Tem um podcast muitíssimo famoso, lamentavelmente, chamado Podpah, né, são dois caras que eram ali de YouTubers, que criaram esse podcast, e o podcast ficou famoso por motivos de, não sei, na realidade. E aí, ele em certo episódio, né, o entrevistado foi o ator Wagner Moura. E aí, eles perguntaram a ele o time de futebol que Wagner Moura torcia. E aí, ele falou que o time dele, se eu não me engano, era o Vitória da Bahia. Enfim, ele deu um maior fora nos entrevistados, porque disse, pô, eu já falei isso milhões de vezes, que eu sou torcedor roxo de tal time, e não sei o quê, não sei o quê. E os caras foram pegos desprevenidos ali, levaram a invertida e ficaram ali com cara de tacho, sem saber o que falar, porque não fizeram uma pesquisa adequada sobre o entrevistado. Então, para você não passar por esse tipo de situação constrangedora, né? Se prepare antes de entrevistar a pessoa, né? Não passe vergonha, pelo amor de Deus. Se meus alunos passarem vergonha entrevistando alguém, eu vou ficar brava, viu? Pelo amor de Deus, não façam isso, não. Também a questão da empatia, né? De você ser empático, às vezes acontece da pessoa realmente se emocionar, de você tocar em temas ali que são caros para ela, né? Então, seja empático, converse de maneira respeitosa com a pessoa, né? Se for necessário ali, ter um toque realmente de mãos. Eu acho que o contato físico, depois principalmente da Covid, ele se perdeu muito, né? E, enfim, era uma necessidade, assim, extrema, né? Urgente, de questão de vida mesmo, ou morte. E isso acabou se perdendo, mas é importante, a pessoa está ali emocionada na sua frente, e é muito comum você ver o jornalista ali estender a mão, dar a mão para a pessoa, né, dar um abraço na pessoa, para que ela se sinta confortada e se sinta à vontade em continuar falando, beleza? Fale de maneira objetiva e fale com o entrevistado de maneira objetiva e tente ser objetivo também nas perguntas. O protagonismo, pessoal, da entrevista é do entrevistado e não do entrevistador, tá? A gente vê muitas vezes o entrevistador querendo aparecer mais que o entrevistado, e isso não é o ideal. A estrela, o objetivo daquilo é saber o que o outro tem a dizer, e não o que você tem a dizer. Portanto, tenha bons ouvidos, ouça, né, fale objetivamente e dê espaço para que a pessoa fale, tá? Depois, extraiam dele o melhor que ele pode oferecer. Então, tente formular a pergunta de maneira que ele se sinta à vontade para falar, que essa conversa seja fluida, tá? Não formalize demais. A formalização extrema, ela distancia os interlocutores, não aproxima, beleza? Outra dica, esteja atento à fala do entrevistado. Ela pode lhe dar alguma deixa para novas perguntas. O que é deixa? Por exemplo, um entrevistado te falou: eu viajei para o Rio de Janeiro semana passada. Aí, se você tá desatento, tipo, viajei semana passada, ponto. Aí, ao invés de você perguntar, para onde você foi? O que é que você foi fazer lá? Você diz, pronto, tá certo. Nossa próxima pergunta é essa. Tipo, o assunto, você matou o assunto ali, você não deu prosseguimento àquele assunto. Então, tipo, fica aquela interrogação. Quando a pessoa fala, ela jogou uma bola para cima para você rebater. Então, quando ela fala dessa viagem, para ela é um detalhe importante que ela quer comentar a respeito daquilo. Então, cabe a você ter essa sensibilidade de fazer a pergunta seguinte, né? Ainda que você tenha, e é ideal que você tenha um roteiro a ser seguido, mas esse roteiro, pessoal, por isso que a gente fala também de capacidade de improvisar. Ele pode ser modificado ou não de acordo com a situação que está ali diante de você, tá? Um roteiro... Eu vou só acender a luz, antes que eu estou achando um pouco escuro, pessoal. Agora sim. Um roteiro, pessoal, ele precisa guiar você para que você não deixe de falar, de perguntar algo importante. Mas ele não te obriga a segui-lo a ferro e fogo. Ele é um guia, tá? Ele pode ser seguido 100% ou não. Vai depender do que você vai encontrar ali naquele momento. E outra dica importante. Olhar nos olhos do entrevistado, tá? Se você vai entrevistar uma pessoa que ela usa cadeira de rodas, se agache. Fale para ela, olhando na altura dos olhos dela de igual para igual. Se ela for mais alta que você... Se tiver como, nem sempre é possível, mas idealmente peça para ela se sentar, tá? Por que essa dica é tão importante? Porque, por uma questão também, mais uma vez, a gente volta para a danada da semiótica. Quando você olha uma pessoa
de cima para baixo, ainda que você seja empático, que você, sabe, tem uma pauta muito bem feita, ela vai se sentir intimidada, ela vai sentir, quando você olha nesse enviesado, um tom assim, pessoal, de superioridade, tá? Que você é melhor do que ela, que você é superior a ela. E a entrevista, a última coisa que você quer parecer superior ao seu interlocutor. Então, o olhar no olho, estar na altura do olho do entrevistado é uma questão assim que coloca vocês em patamar de igualdade na interlocução, tá? O mesmo vale para rede social, como a gente também já conversou. Vai gravar um vídeo, grava de frente, na altura do olho. Não coloca o celular para cima, senão a pessoa vai achar que você é pequenininho, que você é uma criancinha que está pedindo ali, papai, me dá um sorvete. E para baixo, se você se posiciona e você olha para a tela do celular de cima para baixo, acontece a mesma coisa, que é você dar um ar de superioridade para o seu interlocutor, beleza? Outra dica, oriente seu entrevistado sobre o uso de linguagens técnicas que podem atrapalhar o entendimento da mensagem pelo espectador. Seu foco principal é ele. O espectador é o motivo pelo qual você está entrevistando a pessoa. Você está levando a informação de uma pessoa para outra, independente da plataforma que seja. Então, se você vai conversar ali um ministro, bacharel, doutor, PhD em Direito Constitucional e os caramba. Aí o cara, não, porque... Aí vem com aquele juridiquês, né? Aquele vocabulário técnico de, foi lavrado, não sei o quê, foi despachado, foi não sei o quê, está em trânsito em julgado. É muito comum a gente ouvir esse tipo de vocabulário técnico. Na medicina também é muito comum, né, esse tipo de vocabulário. Não, fulano está com uma manchinha, e não fala manchinha, fala está com edema, fala um vocabulário técnico que não é acessível para todo mundo. Então, o seu papel é dizer, beleza, o que é trânsito em julgado? Aí o cara vai explicar, não, trânsito em julgado é quando a decisão já tramitou em todas as instâncias da justiça e agora ela vai somente ser executada, né? A pena vai ser cumprida, né? Vai haver o julgamento. Então, tudo isso você precisa ser explicado, né? Mesma coisa ocorre com siglas não óbvias. Por exemplo, IBGE. A gente sabe o que é o IBGE, né? Que faz aí a questão do levantamento estatístico de dados sobre o país, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas tem outras siglas que não são tão óbvias, que precisam ser explicadas. Então, é preciso que você explique, né? O que é essas coisas, né? Esse vocabulário mais técnico para tornar ele acessível para todo mundo que vai ler o seu conteúdo, que vai ouvir a sua voz e que vai ver a sua reportagem, beleza? Caso não haja nenhum sinônimo para esse vocabulário técnico, enfim, mais engessado, peço uma explicação detalhada sobre esse termo técnico. Não, a gente vai aqui fazer, sei lá, agora trazendo outro tecniquez, aí uma flebotomia no paciente, por exemplo. Está falando ali sobre flebotomia, que inclusive é um termo que eu aprendi recentemente, que nada mais é do que você tirar o sangue da pessoa. Achar a veia e coletar o sangue da pessoa para fazer algum exame. Então, explica o que é, vai fazer isso. Caso não tenha, assim, um sinônimo. Nesse caso da flebotomia tem, né? Que é tirar sangue, coletar sangue da pessoa. Mas, caso não tenha, procure explicar o que é aquele termo técnico com palavras diferentes, ainda que você precise explicar um pouco mais, né? Conversar mais, fazer mais texto, tá? Evitar perguntas simplificadas demais, ou que não levem à reflexão, ou que tenham como resposta somente sim ou não. O que é diferente de objetividade. Simplificação é uma coisa, objetividade é outra. E ambos são complexos de serem executados. Você gosta do São João de Caruaru? Sim, não. Qual foi o show do São João de Caruaru que mais te marcou? Aí, a pessoa vai pensar, poxa, teve ano tal, eu fui para um show de não sei quem, e estava a minha família inteira reunida, e foi lindo. Então, a pessoa vai refletir ali antes de responder. Caso essa resposta inevitavelmente te leve para o sim ou para o não, ou para o aham, ou para a coisa de não colocar a pessoa para falar, você pergunta o porquê. Sim, por quê? Aí a pessoa vai refletir e vai tentar trazer uma resposta mais completa, que ela fale mais, né?
E aí vem outra dica depois. Caso o entrevistado não responda com objetividade a sua pergunta, ou saboneteie, que é um termo que a gente utiliza, né? Que é uma pessoa ali escorregadia, que ela conduz você, mas não diz bem o que você quer ouvir, da maneira que deve ser falado, né? Formule essa pergunta de outra maneira até que você obtenha uma resposta que seja satisfatória ao seu questionamento, né? O que você quer saber. Isso é muito comum, pessoal, com políticos. Você pergunta uma coisa, o cara responde outra, totalmente diferente. Fala de uma coisa, fala de um assunto, o cara responde de outro. Então, você tem que ter essa malícia, né, de saber que o cara ele tá me enrolando, ele tá me sabonetando aqui. Eu vou reformular e eu quero que ele responda. E aí você vai perguntando e até mesmo insistindo. Olha, é um interesse social coletivo. Quando esse problema, no caso desse asfalto aí de Gonçalves Ferreira, que a gente mostrou anteriormente, a principal resposta que a população procurava sobre isso é quando essa estrada vai ser recuperada. E aí é muito comum, você vai conversar com o secretário de infraestrutura sobre um problema desse, o que o cara vai dizer, olha, a gente está ciente desse problema, por exemplo, tá, pessoal? A gente está ciente desse problema, a gente sabe da dificuldade aí dos moradores do distrito de Gonçalves Ferreira, e essa obra está no cronograma de execução da Prefeitura de Caruaru. Morreu aí. Ele foi empático, mas não respondeu a pergunta, que é quando o trabalho vai ser feito. Aí você, como entrevistador, vai dizer: tudo bem, secretária, a gente entende que a prefeitura já está ciente da situação, mas alguma licitação já foi feita em relação a isso? Quando vai começar a execução da obra? Aí ele vai dizer: não, o processo de licitação está em andamento. Conclui quando? Então você vai ali apertando o cara até ele falar: ó, a licitação termina tal dia, a obra está prevista para iniciar tal dia. Então é nisso que você tem que chegar, entende? Não, você não tem que se contentar com a primeira coisa que o cara fala. E aí a gente volta também na questão do desconfiar do outro, né? De dizer, bicho, isso não é bem assim, vamos tentar de outro jeito. E aí você vai se moldando ali para tentar chegar naquilo que é o seu objetivo enquanto entrevistador, beleza? Na construção da reportagem que você está fazendo, tá certo, pessoal? E aí eu trouxe mais uma reportagem que traz assim muito a técnica de entrevista, tá? Que foi uma reportagem assim extremamente desafiadora para mim, porque era uma matéria sobre autismo, sobre inclusão de pessoas, né? Sobre como incluir pessoas com algum tipo de neurodivergência na sociedade para que ela tenha uma qualidade de vida tal qual as pessoas que não têm neurodivergência podem ter, tá? Vamos assistir essa reportagem e no finalzinho dela tem uma coisa bem legal para a gente poder acompanhar, tá massa? O transtorno do espectro autista é uma condição que pode afetar a fala, a interação social e o desenvolvimento desde a primeira infância. E com o avanço da ciência médica, o diagnóstico precoce da neurodivergência tem aumentado muito nos últimos anos. Ana Júlia é uma criança atípica. Embora a mãe dela tenha percebido desde pequena que a menina chorava muito e não tinha comportamentos considerados comuns para a idade, foram anos e anos de peregrinação até que o diagnóstico fosse fechado. Em 2016, eu levei ela no PSF, no qual eu morava perto, bem próximo, e a médica deu uma olhada assim rapidinho nela, aí já encaminhou para um psiquiatra. De 2016 até hoje, ela é acompanhada. Ela só teve mesmo o diagnóstico fechado, se eu não me engano, comecinho de 2021. Então, foi esses anos todinho, ela tomando medicação fortíssimas, e os médicos sem fechar aquele diagnóstico, precisam. E foi somente em 2019, antes mesmo de Ana Júlia ter o diagnóstico de autismo, que a mãe dela conheceu o cordão com desenhos de girassol. Desde então, ela tem compartilhado a informação com outras mães. O cordão no pescoço serve para identificar pessoas com deficiências ocultas e diminuiu muito o preconceito que ela e a menina sofriam no dia a dia. Em filas de mercado, de lotérica, de banco, em shopping,
você vê que o olhar do outro já é diferenciado. O respeito, assim, na fila, eu entro na fila preferencial sem ter nenhum problema, porque antes eu tinha que me explicar ou andar com o laudo para provar. Somente nesse ano, no dia 17 de julho, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sancionou a Lei número 14.624, que instituiu o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. O uso do cordão não é obrigatório. A sanção da lei é uma grande vitória para as pessoas com neurodivergência. No entanto, para este psiquiatra, a inclusão de pessoas atípicas também é um papel da sociedade como um todo. Ter uma conscientização da população, da escola, da população para estar ali ajudando, da comunidade, porque o tratamento, a gente fala que não é apenas com a criança, mas sim com os pais da criança, com os cuidadores da criança, com o colégio, com a comunidade, todo mundo tem que estar ali envolvido. Então, eles têm por direito, tem vários direitos, dentre eles, ter um acesso exclusivo ali pedagógico. E para garantir o desenvolvimento adequado de crianças com autismo, a escola é fundamental. Aqui nessa escola, por exemplo, da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, são oferecidos diversos recursos multimídia, brinquedos e diversos profissionais para poder auxiliar essas crianças no desenvolvimento físico, motor e intelectual delas. Nós trabalhamos para que o sujeito ele seja independente e autônomo. Isso aí, digamos que é a grande bandeira que nós temos na inclusão. E inclusão, para mim, é sinônimo de amor. Quando nós trabalhamos com inclusão, a gente tem que entender que nós vamos inserir aquele sujeito na sociedade de forma que ele possa realizar todas as atividades como qualquer pessoa realiza, não é? Todos nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. E é nesse ambiente que a Ana Júlia, mostrada no início desta reportagem, gosta de estar. A primeira aula que eu mais gosto é de educação física ou de geografia, é dois que eu mais gosto. E também o que eu aprendo lá na escola é muita educação que eu aprendo. Você tem muitos amiguinhos? Sim. E o que é que você mais gosta da escola? Para real, eu gosto de comer. A menina, que sonha em ser atriz quando crescer, também deixou um recado para outras crianças que são especiais, como ela é. Primeiramente, que Deus abençoe todos vocês, né? Todos eles. E também, eu amo muito vocês, eu gosto muito de vocês. O povo não pode julgar você pela sua aparência. Você é muito bom, vocês são muito bons, vocês são muito inteligentes. E que Deus abençoe todos e ilumine. Tá aí, pessoal, a lição, né? De vida da menina Maria Júlia. É uma matéria, assim, que mexe muito, né, com a gente, quando a gente fala, né? Imagina você conseguir conversar ali num patamar de igualdade com uma criança com autismo, né? O autismo dela tem ali um nível de suporte 2, então está no meio do caminho, ela nem é totalmente autônoma, independente, nem é totalmente dependente da mãe, ela consegue interagir, ela consegue ir para a escola e tal. E é isso, assim, sabe? Essa fala dela no final dessa reportagem, quando ela diz assim que vocês são especiais, não deixem ninguém dizer que vocês não são capazes, traz para mim muito o papel de um entrevistador que consegue chegar no seu objetivo, né? Que foi fazer ela falar, que foi fazer ela brincar. Ela disse, o que é que você mais gosta na escola? Não, eu gosto de comer, veja que legal, nessa fala dela. Então, o papel da gente é esse. Então, é bem... um papel complexo, assim, de você conseguir chegar nesses níveis de fazer com que o seu interlocutor fale e fale de maneira humanizada, né? Que conecte você com ele. Quem é que não gosta de comer? Quem é que não quer ser aceito na sociedade? Todos nós, né? Então, é basicamente isso. Eu vou dar abrir agora um espaço para vocês conversarem, falarem o que é que vocês estão achando até agora, se está tudo certo, estão acompanhando direitinho, me contem aí. Enquanto isso, eu vou aqui para o chat, né? José Geraldinho, tipo, as imagens já falam em si, né? Exatamente. Renata, você fala alto em bom som. Custos TED e eu falo alto. É desse jeito, não adianta. Minha família toda fala alto, eu também falo alto. Fazer o quê? É o que tem para hoje.
Pamela Maguari deu uma risadinha, concordou, não foi, Pamela? Que linda. Até agora tudo tranquilo, foi muito linda a reportagem. Obrigada, Pamela. É essa construção, tá? Quando a gente fala sobre técnica de entrevista, né? Como entrevistar alguém, é basicamente isso que a gente quer e espera de resultado, né? É extrair o melhor daquele seu interlocutor, beleza? Agora a gente vai falar sobre reportagem, né? Para você fazer uma boa reportagem, né? Você tem que ter uma boa pauta, você tem que ter uma boa bagagem, né, sobre aquele tema e você tem que saber sobre o que você vai falar, né? Portanto, você precisa pesquisar e se preparar sobre o tema tratado na sua reportagem. Daí vem a importância, mais uma vez, de uma pauta bem estruturada, bem feita. Depois, faça, refaça, adeque e esteja aberto a críticas e sugestões, tá? Por que a gente coloca isso, pessoal? Porque nem sempre, porque a gente, às vezes, né, quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida, a gente faz com muito apego, vamos dizer assim, né? É igual, trazendo um pouco para o universo da administração, a gente, muitas vezes, o empreendedor, principalmente, ele se apaixona muito pelo negócio dele, mas não se apaixona pela solução que aquele negócio dele traz, né? O que problema aquele negócio resolve. Então, se diz muito, né, nesse universo que é você se apaixonar pelo problema e não pela solução, né? O que é que você vai resolver? Então, você tem que se apaixonar pelo problema, né? E aí vem essa questão do fazer, refazer, adequar e estar aberto a sugestões, porque o que acontece? Às vezes, a construção que você faz, ela não está tão clara, não está tão objetiva, ela não atende ao público-alvo. Então, ó, você sempre manda uma pessoa de fora dar uma revisada, dar uma lida, diz, ó, bicho, fiz essa coisa aqui, faz sentido, tá bom desse jeito, o que é que precisa melhorar? Né? Como melhorar? No caso da pessoa que faz essa revisão, essa edição do texto que o repórter faz, ela tem esse papel realmente de sintetizar, de escrever uma coisa de outro jeito, e nem sempre é bom. Às vezes é muito ruim você ver um texto ali, uma reportagem que você fez com tanto carinho, modificada. Mas são vários fatores envolvidos que a gente já trabalhou aqui. É o espaço, é o tempo, é o que vai ser tratado, é o foco da reportagem. Então, tudo isso pode fazer com que a sua reportagem, a sua ideia inicial, ela passe por alguns processos e no fim desses processos, ela não seja exatamente aquilo que ela estava sendo no começo, tá certo? Depois, também técnica de reportagem é respeitar a fonte, tá? Se uma pessoa passa alguma informação para você e ela diz, ó, bicho, isso aqui é em off, tá? Em off significa que essa informação, ela é uma informação que ela está te passando extraoficialmente, que não é uma informação oficial, tá? Você, quando recebe uma informação em off, muito cabeluda, muito, sabe, que pode aí trazer uma consequência muito severa, você pode perguntar ao entrevistado, cara, isso é muito grave, o que é que eu faço para checar e confirmar essa informação? Com quem eu devo falar? E aí a pessoa vai dizer, ah, não, tu vai falar com, sei lá, no caso de uma informação de saúde, com a direção do hospital, com alguma outra fonte que possa te confirmar aquilo que está sendo falado, tá? E aí você tem que respeitar o sigilo da fonte, tá? Fazer valer a vontade dela. E essa regra também de sigilo, ela se aplica a arrependimento e necessidade de regravação. Essa regra se aplica também em necessidade de arrependimento, quando a pessoa se arrepende de uma declaração e quando tem uma necessidade de regravação, tá? Aconteceu isso naquele mesmo exemplo que a gente trouxe do pilim de fenol. A entrevistada, ela viu que falou bobagem, e aí ela se levantou, saiu e abandonou a entrevista com a entrevista rolando. O veículo, no caso Fantástico, optou por utilizar esse trecho no qual ela abandona a entrevista no ar. Por que ela utilizou? Porque ela entendeu que o fato dela ter abandonado a entrevista no meio também era uma informação de interesse público. Por que ela fez isso? Por que ela se sentiu com essa necessidade? E aí foi retratado, né? Ela levantou e foi embora e a imagem foi para o ar. Simples assim. No caso de uma coisa que não é tão delicada, tá?
que a pessoa diz, bicho, vamos dizer de outro jeito? Bora. Aí você grava, refaz, tá? Pede e refaz. E aí você tenta escrever de maneira fiel ao que a pessoa falou. Porém, isso, pessoal, essa regra do arrependimento, ela se aplica em situações saudáveis, vamos dizer assim. No caso de quando a pessoa pede uma regravação de um tema que é de alta relevância, de alto interesse social, você tem que ser muito transparente. Olha, eu vou levar essa informação para o ar, tá? Você precisa ter essa responsabilidade de dizer, meu compromisso é com você, mas também é com o público que vai ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente vai utilizar, sim, esse material, tá? E aí, às vezes, isso implica em coisas mais graves, tá? Isso aí pode implicar, e aí essa decisão editorial, não é você que vai bancar ela, entendeu? É a direção, a chefia, não você. Você tá ali na linha de frente daquele conteúdo, beleza? Levar em conta o tempo e o espaço para a reportagem e atribuir a melhor entrega no tempo que você terá para o assunto tratado. É justamente o que a gente falou. A gente tem que ter aquele tempo, respeitar aquele tempo ou aquele espaço, né, para essa reportagem e trazer essa notícia, esse fato relatado com a maior fidelidade possível ao assunto, sem que ela perca em qualidade, entendem? E aí, ser o mais fiel possível ao tema tratado e fazer com que a sua audiência se sinta o mais ambientada possível, né? Que é a questão de você ali ambientar multiplataforma a pessoa, para que ela se sinta naquele local da ação, né? No local onde a notícia aconteceu, para que ela se ambiente, beleza? E aí, também como dica de reportagem, eu já vou dar a palavra. Deixa eu só concluir essa partezinha aqui, certo? Deixa eu ver quem é que está querendo falar. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui, é Edson. Um momentinho, tá, Edson? Tenha uma boa postura, tom de voz ameno, mais firme e não desista na primeira tentativa, tá? No caso da reportagem, você tem que ter uma abordagem para você conseguir a informação. Então, uma postura boa, que te credibilize, mas também firmeza. E não desistir na primeira tentativa. Porque, às vezes, o que acontece, pessoal, é que uma reportagem boa, bem produzida, ela não é feita, assim, numa tacada só. Ela é um processo, né? Um processo de construção que demanda dias, semanas ou até meses, dependendo da complexidade daquilo que está sendo investigado, né? Aquilo que está sendo produzido. E algumas reportagens demoram mesmo para serem produzidas a contento, tá? Você tem que ter paciência, respeitar o processo às vezes. A fonte fica lá te cozinhando vários e vários dias para te dar uma resposta, para te dar um dado importante, um dado relevante. Então, você tem que estar ali catucando até o negócio destravar e sair, beleza? E aí também a questão de perder a vergonha e se aproximar o máximo que puder de seus interlocutores e dos ambientes nos quais eles estão inseridos, tá? Eles podem te passar informações valiosas. Exemplo disso, pessoal, foi uma informação que uma vez eu consegui com uma recepcionista. Eu queria falar com um responsável de determinado órgão e o cara nunca me atendia. E eu falava tanto com essa moça que a gente construiu ali uma relação de proximidade. E eu chegava para ela e dizia, bicha, desenrola esse negócio para mim, eu não aguento mais te ligar para tu, te encher o saco. Então, essa construção, né, aí ela dizia, olha, ele tá viajando, mas ele chega tal dia, vem aqui tal dia que ele tá. E aí, nessa construção de relacionamento, eu cheguei um dia lá, no local dessa entrevista da pessoa, que a pessoa estava, a minha fonte estaria, e ela não conseguiu se sair. Né? Porque essa recepcionista me passou a informação privilegiada de que ele estaria lá nesse dia, nesse local, nesse horário, entende? Então, a gente chegou ali ao mesmo tempo e deu certo, eu consegui coletar. Agora foi ali um namoro, né? Tentei convencer, até eu conseguir o objetivo que era realmente essa entrevista com a fonte. Edson, pode falar. Acerca da regravação. Ela só vai acontecer apenas em alguns casos necessários, certo? Mas se for algo que não pode ser alterado, é preciso ser firme e não atender ao pedido de arrependimento do entrevistado, é isso?
Depende da sensibilidade da informação e da relevância dela para o conteúdo que está sendo passado, beleza? Beleza. É mais uma questão de relevância mesmo desse conteúdo, tá certo? Ok. Sensibilidade e importância da informação. Exatamente. Além disso, sobre o exercício de tempo para a produção de conteúdo. Se eu entendi bem, é para dobrar uma folha de papel A4 ao meio e na vertical, para ficar estreito. Cada linha equivale a 1 segundo. 2 segundos. 2, certo. Cada linha equivale a 2 segundos. Tá certo. E assim, 30 linhas equivalem a 1 minuto. 1 minuto. 30 linhas, uma meia folha equivale a 1 minuto. Via de regra, tá? Depende do tamanho da letra da pessoa, mas a média é essa, tá? E aí, a gente traz agora mais um exemplo, tá? De entrevista, de técnica de reportagem, de como a ambientação e essa técnica de entrevista é importante para que a gente traga realmente uma fidelidade para aquilo que está sendo colocado, tá? Só para contextualizar, pessoal, essa reportagem, ela é sobre uma festa aqui em Caruaru, que é muito tradicional, que é a festa de Santa Luzia, que acontece lá na igrejinha do Monte Bom Jesus, aqui em Caruaru, que é uma igreja super linda, super antiga da cidade. E aí, essa reportagem traz aí a fé das pessoas que sobem essa escadaria para participar dessa festa religiosa, ok? Vamos lá assistir. Ai, meu Deus, espera aí que eu apertei errado. Deixa eu colocar aqui novamente, só um momento. Vamos lá. A manhã começou com uma intensa movimentação no Monte Bom Jesus. No dia 13 de dezembro, a população de Caruaru e região sobe as escadarias do Monte Bom Jesus assim, a pé. São 365 degraus de muita fé e devoção dedicada a Santa Luzia. E são muitas as demonstrações de fé e devoção à Santa Protetora dos Olhos. Santa Luzia foi uma virgem mártir da Igreja Católica. Vítima de uma intensa perseguição feita pelo Império Romano aos cristãos da época, Luzia foi torturada e teve os olhos arrancados. No catolicismo, as escrituras indicam que a santa teve os olhos restituídos milagrosamente. E por isso, ela tornou-se a padroeira da visão. E centenas de fiéis que tiveram graças alcançadas pela intercessão da santa pagaram suas promessas. Muitos deles subiram as escadarias antes das 6 da manhã, usando camisas estampadas com a imagem da santa, carregando terços e até de pés descalços. Essa devota da santa foi mais longe e, amparada pela mãe, subiu as escadarias de joelhos. Vale tudo pela fé, não vale? Vale, com certeza. Alcançou sua graça? Alcancei. Como é que você está se sentindo hoje? Muito agradecida. E sobre o monte, os fiéis que subiram as escadarias puderam acompanhar uma missa campal, que começou às 6 horas da manhã e foi presidida pelo bispo da Diocese de Caruaru, Dom José Rui. A frase que todos nós podemos pedir a Santa Luzia. Mesmo debaixo de muito sol, em uma manhã bastante quente, o público acompanhou a celebração, que é uma das mais tradicionais dos católicos em Caruaru. Eu vinha com minha mãe, Jesus já chamou minha mãe, agora eu continuei vindo. Quantos anos a senhora participa da festa? Há muitos anos, desde criancinha. Todo ano, Deus me traz, e nós vemos de pé, da Vila Padre Inácio, e subiu a escada, confiando em Jesus de Santa Luzia. No andor, flores naturais emolduravam a imagem de Santa Luzia. O prefeito da cidade e outras autoridades também acompanharam a celebração. E após a bênção final, o bispo comentou as demonstrações de fé e sacrifício dos devotos de Santa Luzia. Eu acredito que o monte é um lugar alto que nos aproxima do céu, nos aproxima de Deus. E de fato as pessoas fazem esse sacrifício. Bom, vamos continuar aqui, tá? Em relação a essa análise, né, dessa reportagem que a gente acabou de assistir, vocês percebem que a gente trouxe, né, todo o momento que os fiéis sobem a escada, a missa, né, e o que motivou as pessoas a participarem? É mó bom fazer isso, tá? Prefiro descer sim, mas é bom subir, independente da época. De vez em eu nunca mais subi, Idel, mas assim, de vez em quando eu subo também e desço. E aí, vejam, né, várias técnicas aplicadas
nessa reportagem, né? A questão de ambientação, a questão de falar sobre a temperatura, que estava muito sol e as pessoas estavam lá, que tinha muita gente na missa, que o pessoal tirou o calçado para subir a escadaria descalço, que a mulher estava lá ajoelhada. Vocês percebem que eu me agachei para entrevistar ela, para falar com ela na altura ali dos olhos dela. Então, tudo isso é aplicação, tá? De técnicas de reportagem sobre o evento católico. E aí, mais uma vez, vem a questão de vieses, né? Se uma pessoa que é evangélica vai fazer uma cobertura dessa, e aí? Né? Você tem que se ambientar. Eu trouxe também ali um contexto sobre a história da santa. Por que Santa Luzia é a protetora dos olhos? E tudo isso são informações relevantes para esse conteúdo que está sendo trabalhado. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal, mais alguém? Vamos lá, a hora é agora. Nosso encontrinho está terminando. Bom, pessoal, então a gente já vai se encaminhando aqui para a nossa reta final, tá, do nosso curso. Antes de encerrar, eu vou trazer para vocês agora algumas sugestões de conteúdos que me alimentam e me alimentaram enquanto jornalista que sou, tá? São conteúdos muito ricos que vocês vão analisar aí a aplicabilidade desse conteúdo na prática, tá? Como é feito. Eu quero que vocês tenham sobre esses conteúdos algum olhar analítico. Em alguns vocês vão aprender coisas, em outros vocês vão ver como essas coisas são aplicadas na prática. Como ela está perguntando, minha rede social é @RenataMouraM, o meu Instagram. Tá? Para fixar a mensagem, passe o cursor sobre ela. Pronto, vou fixar essa mensagem, beleza? E aí, vamos lá ver o que é que eu preparei para vocês de conteúdo para que vocês possam se alimentar de fontes legais de conteúdo jornalístico, né? O primeiro é esse podcast aqui da Folha de São Paulo, que é conduzido assim brilhantemente pelo jornalista Chico Felice, tá? A Mulher da Casa Abandonada. Esse podcast, ele ficou muito famoso porque ele é um podcast bem curioso, né? Sobre a história de uma mulher que mora numa casa muito antiga ali numa região nobre de São Paulo. E aí conta um pouco a história dela, por que ela foi morar nessa casa, o que ela foi fazer lá, por que ela vive lá. E é assim, um exercício de jornalismo investigativo muito bacana, de construção de texto, de áudio muito bacana, de ambientação, de várias dicas que a gente viu aqui no nosso curso, beleza? A outra dica, pessoal, é esse livro aqui, Manual do Telejornalismo, que é de Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima. Esse manual, pessoal, ele é assim uma bíblia do jornalismo para a TV, tá? É um livro muito bom, que traz dicas, traz estudos de caso, traz várias informações legais demais, que vale a pena a leitura, tá? Também trago outro podcast chamado Mamilos. Eu não sei se vocês conhecem, é um podcast aí que vocês podem ouvir em qualquer plataforma digital, bem como A Mulher da Casa Abandonada também, que é um podcast assim de entrevistas, tá? Um podcast assim que traz um aprofundamento maior, é uma conversa mais detalhada, que traz também um pouco do que a gente conversou aqui sobre essas abordagens, beleza? Também tem aqui o Manual de Redação da Folha de São Paulo, que aqui é redação multiplataforma, tá? Para vocês aprenderem a fazer um bom texto para qualquer plataforma que vocês quiserem produzir texto. Então, assim, é muito importante esse livro, muito legal também. Outro podcast é o Café da Manhã, tá? Que é um podcast, assim, que tem uma pegada de rádio, que ele é mais objetivo, ele traz uma questão, assim, mais objetiva, né? Por isso que é o nome do Café da Manhã, né? Eles falam que é como se fosse um resumo do que precisa saber naquele dia, né? Todo dia tem esse podcast aí de segunda a sexta, e é um podcast que é exclusivo aí da plataforma Spotify, tá? Quem tiver Spotify pode ouvir esse podcast, ele é muito legal. Todo dia é uma aula de jornalismo, esse podcast. E na TV, eu trago o Profissão Repórter, tá? Que é um programa, assim, de um exercício muito cru, muito bonito da reportagem, como ela realmente acontece, beleza? Se vocês puderem, é um programa que passa aí na Globo, salvo engano, nas terças-feiras à noite, tá, joia? Eu recomendo também fortemente que vocês assistam, tá certo?
E aí, pessoal, é isso, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo. Meu Instagram é esse, Renata Moura M. Meu telefone é esse, né? Com o WhatsApp. Quem não mandou o exercício de pauta, por favor, mande, tá? Eu vou deixar para corrigir quando vocês todos me mandarem, tá? Para fazer essa correção de um para um, em um momento só, tirar um momento ali da minha rotina para poder fazer essas correções. E também agradecer, né, a todo mundo a oportunidade que a UPE me deu, né, de compartilhar esse conhecimento, agradecer a turma, que foi muito participativa, muito respeitosa, muito boa de se trabalhar, né, eu não sou professora, né, eu quero deixar isso bem claro, eu não sou professora, o que eu tive aqui foi um momento, assim, de compartilhamento do conhecimento que eu adquiri nessa jornada aí, trabalhando como jornalista nesses 15 anos, beleza? Agora eu vou ler um pouquinho o chat, né? E Pamela já está dizendo aqui que já conhece o Mamilos, né? Já assistiu o Mamilos. É um bom podcast, viu, Pamela? Parabéns. E Del está dizendo: precisarei sair. Obrigada por todo o ensinamento passado, Renata. As aulas foram fluidas, enriquecedoras e até mesmo divertidas. Seu material de apoio também é muito valioso. Gostei bastante de acompanhar, mesmo não tão ativa como costumo ser. Fiz minhas anotações por cá. Quero pôr em prática os aprendizados no Jornal da UPE. Maravilha, Idel. Vamos embora junto. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo também. Elaine, parabéns. Muito obrigada. Foram sensacionais as aulas. Custo, foi uma honra viver essa experiência como uma profissional de excelência como você. Obrigada. Maria Luísa, Renata, muito obrigada pelo seu tempo e dedicação. As aulas foram incríveis. Obrigada também pelo tempo de vocês. Professora Mirelle, quer falar alguma coisa para a gente? O que é que a gente tem a dizer agora, nesse momento de finalzinho de curso? Pedir mais uma vez que vocês não deixem de assinar aí a ata de participação que Kaique colocou no início da aula, tá lá em cima, arrastem aí, tá? Participem, tá? Assinem essas atas. E eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa jornada. Eu sei que são tardes aí, que a gente tem 2 horas, é um encontro bastante extenso, né? Que a gente dedicou aí esse tempo. E muito obrigada a todo mundo. Espero que vocês aprendam, que tenham aprendido algo, né? Eu me dediquei bastante para produzir esse conteúdo e aproveitem ele, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Professora Mirelle, quer falar alguma coisa para a gente? Eu queria agradecer mais uma vez, Renata, a você e desejar a todos que tirem bastante proveito desse conteúdo passado. Comuniquem-se de forma melhor, né? De forma eficiente, em diversos aspectos. Dizer a Renata que ela já tem tudo para ser uma professora, porque você se comunica, né? Não só na TV, como se comunica aqui com a gente de forma muito... Acho que a empatia é um segredo muito importante para quem se comunica, e não só estando de frente lá, no ato, no momento, para o entrevistado, sua sensibilidade, como aqui para um monte de gente que você sequer está vendo, né? Então, é preciso uma sensibilidade grande, uma delicadeza, uma empatia forte para se colocar no lugar das outras pessoas e poder fazer essa transferência de conhecimento, esse compartilhamento. Não é nem transferência, é um compartilhamento de conhecimento. Aprendi muito com você, espero que todos tirem bastante proveito. Agradecer a todo mundo também que esteve aqui, as diversas tribos. Eu esqueci de falar da ETE, realmente a ETE é muito massa. Está aqui com a gente, a UPE, os 2 cursos, a FECAP, né? Todo mundo que está aqui, que passou esses dias. Parabéns, Renata, mais uma vez. Obrigada.